Senhor, professores. Sou a professora Raquel Monteiro e estamos aqui mais uma semana para o nosso subsídio bíblico, didático e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 8, que tem por título Alcançando um Coração Sábio. Nossa leitura principal está localizada em Salmos 90, verso 12, que nos diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Nosso resumo da lição nos diz assim: contemplar a eternidade de Deus e constatar nossa finitude e fragilidade é um bom início para alcançar um coração sábio. Nossos objetivos principais são explicar a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano, conscientizar de nossos equívocos e compreender que a sabedoria traz esperança. Nossa leitura em classe, que é o nosso texto bíblico, está localizada em Salmo 90, que é o salmo que nós estaremos estudando esta semana. Não deixe de fazer a leitura em sala, alternada, voluntária ou ainda em coral, certo? E a título de introdução, nós sugerimos ao professor que ele faça uma contextualização do Salmo 90. O Salmo 90, ele é um salmo que está localizado no quarto livro de Salmos. Ele trata-se de uma oração. Lembrando, fazendo uma revisão das aulas anteriores, os gêneros literários, que são os poemas e as canções, são esses gêneros que compõem os livros de Salmos. Então, são bem específicos, porque possuem figuras de linguagem, jogos de palavras. E o Salmo 90 trata-se, não é uma canção, mas é uma oração do nosso patriarca Moisés. É isso mesmo, Moisés foi provavelmente o autor do Salmo 90, e ao lermos nós vamos conseguir compreender muitas das colocações aqui desse salmista, né, também, além de patriarca, de condutor ali do povo na saída do Egito. Ele também fez essa oração pedindo ao Senhor que olhasse, né, por eles, porque ele era o seu refúgio. E então é interessante que o professor faça essa introdução mostrando ao aluno o contexto, tá certo? Sempre contextualizando esse livro, mostrando, né, que esse provavelmente teria sido escrito no período da peregrinação dos desertos, durante os 40 anos. Então, assim, foi um período muito difícil, um período sofrido, principalmente pela trajetória, porque nós sabemos que só durou 40 anos pela desobediência do povo, que poderia ter sido encurtado, né? Então, tem vários trechos aqui que remonta esse pensamento, esse sentimento que Moisés tinha ao realizar esta oração ao Senhor. E também nos traz muitas reflexões valiosas para a nossa vida. No nosso tópico 1, nós temos a eternidade de Deus e a mortalidade do ser humano. No nosso tópico 2, nós temos conscientizando nos nossos equívocos. E o tópico 3, sabedoria traz esperança. No nosso tópico 1, nós temos aqui a estrutura do Salmo 90, como já havia sugerido fazer essa introdução com os alunos para aprender. E aí, o autor da lição, ele traz alguns pontos interessantes. Ele divide o Salmo, né, em alguns pontos, em 4 pontos. O primeiro ponto é a eternidade de Deus, no verso 1 e 2. 2, mortalidade do ser humano, verso 3 a 6. 3, reconhecimento de que o salmista está sob a ira de Deus, versos 7 a 12. E o 4, súplica por graça e esperança, verso 13 a 17. Muito interessante mostrar essa estrutura para os alunos, porque vai fazer com que eles compreendam, né? Assim como na semana anterior nós temos o processo de perdão de Davi ali no Salmo 51, aqui nós temos também um processo de reconhecimento e súplica pela graça, pela sabedoria, principalmente pela sabedoria. Então ele reconhece a eternidade do Senhor, ele reconhece a fragilidade humana, que é a mortalidade, ele reconhece que a ira do Senhor está iminente, né? E suplica por graça e sabedoria. Então o salmista Moisés aqui, ele faz exatamente essa alusão a esse momento em que o povo estava passando, né? Além da desobediência do povo, a peregrinação, a insistência para que eles olhassem aquilo que Deus já tinha feito e que eles compreendessem a ação soberana de Deus sobre a vida daquele povo.
Aqui no tópico 2, no subtópico 2, ele indica, né? Ele mostra uma realidade sofrida, mas ele traz um momento de reflexão, em que nós temos que parar e olhar para a eternidade de Deus. Então ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele faz uma comparação aqui, o autor da lição faz uma comparação com o profeta Isaías. É muito interessante que fazer um paralelo com os seus alunos aqui nesse momento, mostrando o seguinte, a eternidade de Deus, eu reconheço essa eternidade, Deus é infinito, Deus é eterno, e eu preciso também, ao mesmo tempo, fazer esse exercício de que eu sou frágil, de que eu sou mortal, de que eu sou falho, e eu preciso reconhecer isso. Isso faz parte de um processo de humildade, nós vamos ver aqui mais adiante, né? Isso também faz parte de um coração sábio, e esse é o motivo, né, o título principal da lição, que é exatamente como alcançar esse coração sábio, né? E ele, o apóstolo Tiago, ele já nos incita, né? Ele diz no capítulo 4, verso 14, digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É um vapor que aparece e pouco depois se desvanece. Ainda no livro do apóstolo Tiago, nós temos aqui uma menção, né, a esse momento em que ele faz essa análise, né? Aqui no capítulo 1 do livro de Tiago, nós temos o seguinte trecho. Ele diz, né? Quem não tem, se algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que nos dá generosamente e sem reprovações a quem lhe é concedida. E um pouco mais acima, ele vai dizer que essa sabedoria, essa perseverança, né, diante de algumas situações, nos fazem íntegros e sem que nos falte nada. Então, esse é um processo de aquisição da sabedoria que o apóstolo Tiago menciona para nós, né? Ser sábio é aprender a refletir sobre aquilo que Deus é, reconhecer a nossa fragilidade e buscar, né, esse sentimento de que nós precisamos contar os nossos dias, que nós precisamos obedecer aquilo que a palavra nos diz. Aí ele diz, né, no tópico 4, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento trazem a ideia de que não sejamos humildes e não orgulhosos. Esse sentimento de reconhecimento da soberania de Deus, da eternidade de Deus e o reconhecimento da fragilidade humana já é uma demonstração de humildade para reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E aí é muito interessante que o professor faça essa primeira análise no primeiro tópico, situando a contextualização dos Salmos e como o poeta, no caso aqui, o eu lírico, né, Moisés, ele se coloca não só enquanto escritor, mas enquanto alguém que está vivenciando ali do seu íntimo da alma. Se nós olharmos aqui, na leitura, né, em classe, nós olhamos aqui, ele começa a apresentar algumas figuras, né? Ele diz, tu levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada, e de madrugada cresce e floresce, à tarde corta e seca. Somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Então ele começa a fazer uma análise, uma comparação, avaliando a vida deles ali, a vida dele também, enquanto condutor daquele povo. Então é bem importante sinalizar isso no primeiro tópico. No nosso tópico 2, vai trazer-nos uma orientação sobre a conscientização dos nossos equívocos, né? Sobre a ira de Deus. Aqui, o salmista reconhece que o seu povo está sob a ira de Deus. E o que seria essa ira, né? Deus, nós sabemos que ao contemplar a humanidade, Deus não suporta o pecado, porque ele é santo. A sua essência é a santidade. Mas ele olha para nós com olhar de misericórdia, porque ele faz jus ao sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário. Então, nós precisamos aprender a conhecê-los, identificá-los e nominá-los. Então, isso é um processo, né, de reconhecimento das nossas limitações, dos nossos problemas. E para ter um coração sábio, não precisa ser perfeito. Porque senão nós seríamos como os fariseus, cumpridores de todas regras e normas
e distante do Senhor, sem um coração sincero, sem aquele coração voltado para aquilo que o Senhor nos propõe, nos deleita aqui em sua palavra. Então, isso também faz parte dessa conscientização, desse reconhecimento, né? Esse reconhecimento da grandeza de Deus e agora conscientização desse equívoco. E aí ele fala no subtópico 2 sobre o desperdício da vida. De que forma nós podemos viver, principalmente o jovem, é interessante o professor falar isso em sala, muitos jovens eles não estão preocupados com essa construção do amanhã. E aí eu falo nesse sentido, não é no sentido material apenas, né? Um emprego, um trabalho, não. Eu estou falando da construção eterna. Muitos jovens vivem uma vida dissoluta e que não compreendem a eternidade do amanhã, né? Que nós somos efêmeros aqui na terra, nós somos frágeis, mas nós galgamos uma vida eterna. E às vezes muitos jovens, e até mesmo dentro da igreja acontece isso, estão levando uma vida de rituais. Eu vou para a igreja no domingo, participo do conjunto, pronto, isso já é o suficiente. E ele fala aqui que não havia tempo, né, para desperdiçar a vida de maneira a rebelar-se contra Deus. Então, se nós devemos aproveitar a vida, essa vida deve ser aproveitada no centro da vontade do Senhor. E aí é um momento que você pode parar, professor em sala, e questionar aos seus alunos: você tem buscado estar no centro da vontade do Senhor? Ou você tem procurado os seus próprios caminhos? Né? A palavra do Senhor diz: enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Então, muitos jovens estão seguindo o próprio coração, e o nosso coração ele é enganoso, o nosso coração ele é frágil, ele é equivocado, mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós passamos a compreender a vontade dele. Nem sempre, à primeira vista, a vontade dele é perfeita para nós, no sentido, ela não aparenta ser perfeita, mas a palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. E no subtópico 3 fala sobre o coração sábio, né? O coração sábio diz que nós podemos alcançá-lo através do conhecimento da palavra, dos conselhos de pessoas que já passaram, que têm aquilo para oferecer, ou seja, de líderes, de pessoas, pastores que já têm uma bagagem e que podem contribuir com a formação desse jovem. Então é muito interessante dizer para os jovens nesse momento aqui que eles precisam de pessoas em quem possam ter inspiração, referenciais, pessoas da sua localidade ou algum pastor, um líder em que ele possa olhar e dizer assim: eu preciso trilhar esse caminho e essa pessoa me é uma referência. Então é importante buscar essa sabedoria também nos erros de outras pessoas, né? Você trilhar aquele caminho e dizer: olha, eu não vou por ali porque eu sei que isso não faz bem, isso não é bom aos olhos do Senhor. E aí é bem interessante mostrar que isso também fazer o que é reto aos olhos do Senhor, assim como é mencionado nos livros dos reis, né? Em que muitos ocupavam o trono de seu pai e por vezes não seguiam aqueles conselhos dados, né? Eles faziam o que era bom aos seus olhos, mas é importante que o jovem aqui tenha esse momento de reflexão para que ele possa pensar: o que eu estou fazendo hoje? É sábio? É prudente? Está contribuindo para a minha formação espiritual, para a minha maturidade, integridade cristã? Faça esse pequeno momento de reflexão com seu aluno e eu tenho certeza que muitos irão refletir sobre as suas vidas. E por fim, nosso tópico 3, a sabedoria traz esperança. É muito interessante, né? Alegria e benignidade, que ele vai falar aqui nos versos 13 a 16, que nos diz assim: volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada a tua benignidade, para que regozijemos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que nos vimos o mal. Provavelmente o salmista Moisés estava falando isso já num trecho, né, longo de sua caminhada,
ninguém, aqui não tem exatamente a data, mas se estavam nos 20 anos, nos 30 anos de caminhada, nós não sabemos ainda, mas assim, provavelmente nós temos ali um apelo, né? Um apelo para que o Senhor olhasse para eles com esse olhar, né? E ele diz, né? A experiência da sabedoria, ela traz alegria e felicidade. E ele diz, né? Que nós muitas vezes colhemos frutos de atitudes anteriores. Então é preciso mencionar para os alunos nesse momento aqui, nesse tópico, a questão da colheita, né? Tudo aquilo que o homem ceifar, plantar, certamente ceifará. Então é interessante que o professor diga aos seus alunos, cuidado com o que você planta hoje. Será que o que você planta hoje tem sido sábio, né? Aqui novamente vou citar o livro de Tiago. O livro de Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça. Nós devemos orar constantemente ao Senhor, pedindo que Ele se levante e nos conceda sabedoria em diversas situações. Porque às vezes o jovem imagina a vida dele apenas dentro da igreja, mas nas situações cotidianas, no seu trabalho, todas essas situações exigem de nós um peso de sabedoria, de saber lidar com as situações. E aí no tópico 2 ele vai dizer que nós estamos sobre a graça e não sobre a ira. E aí remonto exatamente ao tópico anterior. Se Deus olhar para nós com seu olhar santo e puro, sem o sacrifício vicário de Cristo, sem a graça, nós somos condenados imediatamente. Mas quando ele olha para nós, ele olha com olhar de misericórdia, com olhar de justiça, ele faz jus ao sangue de Cristo. E é por isso que nós temos condição de chegarmos a ele. Então é interessante mostrar ao aluno que nós devemos estar sob esse guarda-chuva da graça. Porque é aí onde nós vamos nos abrigar para que o Senhor nos conceda sabedoria e graça para que nós possamos vencer. E aí, por último, né, confirmando as obras, interessante que o salmista encerra pedindo a Deus que confirme as obras de suas mãos. E aí, esse último tópico vai exatamente culminar com a dinâmica pedagógica que nós vamos aplicar aqui, pedir para que vocês apliquem em sala de aula como dica, né? Como dica pedagógica. Exatamente porque nós vivemos uma vida em que a sabedoria, ela traz frutos. Ela deixa um legado. E é interessante que nós sempre busquemos, né? Que nós busquemos a sabedoria, mas uma sabedoria que também traga benefícios aos próximos. Nós deixemos um legado para eles. Então, ele pede aqui para que o Senhor confirme, no verso 17, ele diz que confirme as obras de suas mãos. Aqui no 17 diz assim, e que seja sobre nós a graça do Senhor Deus, confirma sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, confirma as obras de nossas mãos. E é muito interessante que para confirmar as obras, você precisa ter feito obras. E aí você pode questionar o jovem, né? Mais um momento de reflexão. O que você tem feito para que o Senhor confirme a obra de suas mãos? Qual é o teu legado hoje? Ou o que você pretende? O que você está construindo para que pessoas amanhã olhem para você e digam, ali teve uma vida de sabedoria. Então é muito interessante esse momento com os jovens. Agora o nosso momento EBD. Caro professor, você já fez o momento EBD na sua congregação? Se ainda não fez, por favor, faça na sua congregação um momento, convide aquele jovem que não está mais frequentando ou que ainda não se matriculou na sala de jovens. Nós temos muitas lições preciosíssimas em que vai trazer muitos conteúdos cristãos, de formação do cristão jovem. Então, não deixe de fazer o momento EBD na sua congregação, peça uns minutinhos. Você pode também pedir uns minutos ao dirigente do conjunto, um momento no círculo da oração, ou ainda em algum evento da mocidade para fazer esse momento. Convide os jovens a participarem da EBD. E agora, os nossos subsídios didáticos e pedagógicos. Para esta semana, nós temos alguns subsídios propostos, né? Nós temos a nossa grande dinâmica trimestral, que é a dinâmica da produção de um salmo ou de uma canção ou ainda de um gênero literário com a sua turma. Você pode solicitar aos alunos que produzam em conjunto, ou em duplas, ou individual. Nós já tivemos aqui uma amostra
né, de uma jovem que produziu esse salmo, muito interessante. Tivemos a dica do professor Pedro na semana passada de também trazer essa prática, né, em homenagem às mães, muito interessante. Inclusive, nosso pastor Evaldo Mota, ele é um poeta, ele trouxe uma poesia muito linda sobre o valor da mãe, né, ele publicou em alguns grupos, não sei se vocês tiveram acesso, mas é muito interessante. Então, essa prática, né, de produção escrita pode contribuir aí com a formação de jovens e também é um momento diferente, né, de se estudar a lição. Então, essa é a nossa dica trimestral. A dica da semana nós temos como orientação pedagógica do nosso autor a reprodução do quadro da página 56, que traz 3 tópicos sobre o Salmo: a soberania de Deus, a brevidade da vida e a súplica pelo favor de Deus. Você pode aplicar esse quadro, né, em sala, ou ainda tirar uma foto, colocar no grupo, certo? Porque aí os alunos poderão acompanhar a estrutura do Salmo. E por fim, né, a nossa dica didática, tá certo? A nossa dica o nome da dinâmica é Contando os Dias. É bem interessante, vamos aproveitar o versículo para montar essa dinâmica. Você vai precisar dos 10 minutos finais, tá certo? Qual é o objetivo? O objetivo é fazer uma análise dos eventos, né, da vida do jovem, daqueles que estão participando, trazendo uma reflexão no que diz respeito à sabedoria. Alguns jovens vão elencar, né, na verdade todos, você vai pedir que os jovens elenquem 3 momentos, rapidamente, 3 momentos em que eles precisaram de uma sabedoria, né, de sabedoria do alto. Sabe aquela sabedoria, não é esperteza, é a sabedoria que vem do alto para resolver uma situação. E eles trazerem ali, mencionar alguma delas durante a aula, tá certo? Pode ser 3, pode ser uma também. Se a sua turma for grande, você pode pedir que eles mencionem uma situação em que eles tiveram que repensar, né, os seus dias e contar ali realmente um momento em que eles precisaram parar e resolver uma situação com a sabedoria divina. E de que forma nós podemos contribuir com esse legado, né? Eu, enquanto jovem cristão, amanhã, que legado eu pretendo deixar? E aí faça o fechamento desse momento, exatamente mostrando aos jovens em que eles também têm em que contribuir hoje, nos dias atuais. Por quê? Porque esse momento de sabedoria vai trazer um peso de glória, vai trazer maturidade cristã, integridade, avanço espiritual. Então, cada prova passada, cada execução da sabedoria divina na vida desses jovens vai edificar outras vidas e eles estão construindo um legado, eles estão nesse processo de construção de legado. Então, não deixe de trazer esse momento para que eles possam refletir. Então é isso, nossas dicas pedagógicas e bíblicas para o nosso estudo de professores. Não deixe de se inscrever em nosso canal, curta, compartilhe, ative as notificações. Nossos vídeos vão ao ar toda quinta-feira. Que Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe a sua vida e uma excelente aula no domingo.